Salve, rapaziada, mais um vídeo pro canal, caras, e vamos ver aqui a coletiva do Felipe Luiz. O Flamengo venceu aí o seu jogo contra o Fluminense e o jogo foi bem ruinzinho tecnicamente, mas o importante foi a volta do Pedro aí com gols e os 3 pontos para continuar aí na cola do Cruzeiro. E vamos dar uma olhada aqui no que o Felipe Luiz falou aí na coletiva. O vídeo é lá da Arena Web, o link original vai estar aqui na descrição como créditos. E claro, se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal, deixa o like, bora lá pro vídeo ver o que o Felipe Luiz falou aí na sua coletiva. Virem mais opções de reforço e tudo, porque eles foram brilhantes, ganharam o jogo, mas né, ficou ali uma questão de muitos garotos e tudo, que foram as suas opções hoje no jogo. Sim, ressaltar primeiro o trabalho da equipe, como você falou, hoje tínhamos bastantes baixas, né? Lesão, por exemplo, do Eric de 2, 3 meses ou 4 meses até pode ficar fora. Mas outra coisa somando, do banco, acho que todo o banco, menos 2 ou 3 jogadores, eram o resto tudo da base, né? Passou pela base. Então isso, ao mesmo tempo que estamos curtos com o elenco, me deixa muito orgulhoso de que os meninos conseguem corresponder. Correram muito. Fizeram um esforço muito grande para poder vencer esse jogo. Não era um jogo fácil, um jogo que a nível mental exige muito, um jogo de cuidados, e fizeram um grande jogo. Mas já falando disso, já é um assunto, claro, que é recorrente. A diretoria sabe das características dos jogadores e das posições que a equipe precisa, estão trabalhando para que isso aconteça, né? E eu, enquanto isso, tento sempre, o meu trabalho é tirar o máximo dos jogadores que eu tenho, tentar melhorar todos eles e fazer com que o time vença com as peças que eu tenho na mão. Eu sempre sou um homem de clube e o que o clube decidir, eu estou encantado de poder ajudar. Felipe aqui, boa noite. Natália, Rádio Roquete Pinto. Seguindo mais ou menos pelo mesmo caminho que o colega acabou de te perguntar, eu queria saber de você o seguinte: hoje a gente viu agora no final o Pedro e o Juninho atuando juntos. Eu até achei bem interessante a movimentação que eles fizeram ali na frente. O Vina também teve a oportunidade de finalizar ali o jogo, né, na tua opção de substituição. Então, eu queria saber como é que você enxerga, né, vindo com essa questão dos reforços que ainda não chegaram, das lesões, né, que eventualmente o time tem. Nessa próxima batida agora, entra já no final do mês a disputa da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, mais para frente um pouquinho já vem a Libertadores também, são jogos eliminatórios. Então, assim, você vê talvez a possibilidade de usar o Juninho e o Pedro juntos? Se o Vina já está na tua cabeça, talvez possível ali como titular na lateral esquerda, ouvir mais um pouco de você sobre essa movimentação no elenco. Sobre o Vinha, não podemos nunca esquecer que um jogador que entra no campo, não importa se ele ficou 10 meses ou 2 anos parado, ele vai ser sempre julgado no momento que ele está. Então, é um jogador que ficou 10 meses fora, um jogador que não teve quase minutos, só entrou 15 minutos contra o Fortaleza, 15 minutos contra o Los Angeles, e hoje entrou outros 10, 15. E é um jogador que ainda não jogou 90 minutos, não jogou nem 45, então eu estou tentando, no outro dia tentei fazer com que ele jogasse para poder somar esses minutos que o treino nunca vai dar. O treino vai condicionar, mas só o jogo vai poder dar esse plus que falta para ele aguentar esses 90 minutos. E eu, como treinador, eu tenho que ter o cuidado necessário e também entender que uma vez que ele entre no campo, ninguém vai lembrar do Vinha, que o Vinha ficou 10 meses, que ele se esforçou, que ele lutou. Todo mundo vai cobrar o rendimento imaginando o Vinha antes da lesão. Então é meu trabalho também protegê-lo dessa forma, e conforme ele for evoluindo e melhorando fisicamente, o resto ele já tem, né? Ele vai com certeza ir somando minutos que precisamos nesse momento. Do Pedro e do Juninho é uma opção, eles treinaram juntos essa semana, com 2 atacantes o time ganha em umas valências, perde em outras, né? Mas eu acreditava que hoje era importante pela forma como o Fluminense vinha se defendendo, para poder tentar entrar na defesa deles com os 2 no ataque. E por sorte a jogada do escanteio veio de uma combinação dos 2 e depois um gol de escanteio maravilhoso. Felipe, aqui Isaac Andrade do Flavoz. Quando jogadores como o Alacian, o Matheus Gonçalves e o próprio Pedro hoje entram em campo,
parece que tem uma mudança assim, na dinâmica do jogo. Tem mais drible, tem mais improviso, mais alegria. Uma característica mais que a gente chama de futebol brasileiro. Já no teu esquema, é mais construção, uma coisa mais europeia, mais posse de bola, mais organização tática. Como é que você vê esse contraste? Como é que você pode usar mais esses jogadores para mesclar essa questão do teu modelo de jogo, que de repente é uma coisa que está faltando? Para alguns jogos eu prefiro colocá-los e outros por opção de segundo tempo, né? Então esses jogadores que têm tudo isso, com certeza, é o que eu peço para eles todos os dias, que eles sejam ousados. Aliás, meus zagueiros saem driblando muitas vezes, eu peço para eles isso. Então eu sou o que menos quero que o jogo só lateralize. Eu gosto que sejam ousados. Felipe, boa noite. Igor Siqueira do UOL. Vou usar alguns termos da coletiva do jogo contra o São Paulo, posterior, né, para te perguntar como é que foi o GPS do Pedro essa semana. Ele está te dando bom dia, te deu um abraço. Como é que está a relação de vocês? Como é que foi esse processo de decisão para que ele pudesse voltar à relação e fosse utilizado hoje? Eu não sei também se você vai... ele fez uma cobrança agora na saída de campo, né, que o membro da diretoria pudesse também fazer alguma menção a ele por conta da mensagem e tal. Você vai tentar trabalhar como intermediário nessa relação também com esse membro da diretoria? Bom, sobre o assunto do Pedro, já falei na outra coletiva, já falei, vou falar hoje de novo, é um assunto completamente encerrado, não tem nenhuma polêmica, não tem absolutamente nada. Eu sou o homem mais feliz do mundo quando um jogador como ele entra e faz o gol. O futebol é maravilhoso, o futebol te dá essas possibilidades, permite isso, e eu tenho um lema que vivo e penso isso diariamente, que não existe ninguém mais importante que a equipe. Nem o Pedro e nem o treinador. E nem nenhum outro jogador que está e nenhum outro jogador que passou é mais importante que o Flamengo. Então, com isso, a equipe precisa do Pedro, precisou do Pedro. E hoje gostei não só do gol, né? Gostei da forma que ele se comportou defensivamente, da forma como ele correu, como ele jogou com os companheiros, esse brilho que ele tem, ele recuperou. E a gente, como eu falei na outra vez, nós precisamos muito dele e estou muito feliz mesmo. Felipe, tudo bem? Boa noite aqui no meio. Gabriel Alfa, canal Paparazzo Rubro Negro. Felipe, o Flamengo agora tem no meio de semana um confronto com a equipe do Red Bull Bragantino, fora de casa. E desde que o Bragantino voltou para a Série A, o Flamengo nunca venceu lá jogando em Bragança Paulista, né? Você estava no elenco, você sabe disso. Queria que você falasse um pouco da importância desse confronto, mais que é um adversário que também está no topo da tabela, e como motivar os jogadores para quebrar esse tabu aí que é a dificuldade de ganhar lá em Bragança Paulista. Obrigado. Sempre é difícil jogar fora de casa no Campeonato Brasileiro, por tudo que existe, as dificuldades que existem nesse campeonato tão competitivo. O que ainda não estudei, mas eu conheço bem o Bragantino, porque eu conheço muito bem o treinador, estudei muito o Seabra e a forma como ele joga, já no Cruzeiro, como ele jogava, e a forma como ele está jogando agora. É referência para todos os treinadores e, sem nenhuma dúvida, vai ser um confronto muito difícil, até mesmo porque sei que pouparam jogadores hoje para o jogo da quarta-feira. Então vai ser um jogo complicado, mas temos que ir para ganhar, porque essa caminhada é longa e precisamos dos pontos. O Felipe, antes do Pedro fazer o gol, olhando a tabela, estava 28-33, né, porque o Cruzeiro goleou. Você acha que esse Cruzeiro chegou numa condição de igualdade para brigar pelo título com o Flamengo ali nas primeiras posições? Você enxerga que o Léo Jardim conseguiu encaixar esse time do Cruzeiro? Sem nenhuma dúvida, o Cruzeiro é um grande candidato ao título. Fizeram contratações no começo do ano e principalmente a contratação de um treinador que chegou e organizou rapidamente essa equipe recheada de jogadores novos, estrelas, e também jogadores aí novos no clube, né? Com essa fome, essa ambição de fazer história lá no Cruzeiro, e a gente nota isso, um time muito organizado, e sem nenhuma dúvida eles vão estar brigando até o final. O campeonato é muito longo, ainda faltam muitos jogos para todos nós, mas sem nenhuma dúvida o Cruzeiro é um forte candidato também a acabar na parte de cima da tabela. Felipe, Letícia Marques do UOL. Eu vi sua resposta agora ao colega, então vou pedir licença para não falar do Pedro e falar da diretoria. Queria saber a sua opinião. Você acha importante o membro do departamento de futebol que vazou, que gostaria de vender o Pedro, se posicionar, se desculpar para ele, como o próprio Pedro pediu agora na entrevista de campo? Eu não quero polêmica, infelizmente quero falar do jogo, já foi, para mim já foi, não tenho nenhum problema, nenhum problema com o Pedro, já falei para vocês. O Pedro recuperou o brilho, fez gol, é importante, falem do gol que ele fez. Eu acredito que nem eu, nem ele, nem ninguém
queira falar mais desse assunto, até mesmo porque hoje vencemos o jogo, um clássico contra o Fluminense, e tudo que for falado vai tirar o brilho do que aconteceu dentro do campo. E como eu falei, o futebol é maravilhoso, acontecer isso que aconteceu hoje com ele, da forma que foi. Perguntas maldosas, rapaziada. Perguntas na maldade aqui pra tentar criar um tumulto, né, cara? Ainda bem que o Felipe Luiz tá esperto aí nessa questão e cortando, e o outro querendo saber do Cruzeiro. Irmão, tu quer saber do Cruzeiro? Vai lá pra Minas, lá pra coletiva do técnico do Cruzeiro e pergunta dele, mano. O cara veio pra coletiva do Flamengo pra querer saber do Cruzeiro, mano. É inacreditável isso. E aí todo mundo querendo criar polêmica, é bizarro. A coletiva do Felipe Luiz, cara, tem que ter mais cuidado aí, mais controle nessas coletivas, porque tá complicado, né? Mas enfim, rapaziada, deixa aí nos comentários o que você achou aí do jogo do Flamengo. E claro, se você curtiu o vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o like e até o próximo vídeo.